Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar novamente aqui no programa Trabalhador em Foco com o Dr. Rafael Gabriche, que é urologista, e que a gente vai conversar um pouquinho sobre o Novembro Azul. Até de azul, um milagre para essa jornalista que 99% das vezes está de preto. Doutor Gabriche, seja muitíssimo bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco. Prazer tê-lo novamente no programa, prazer revê-lo mesmo que de forma online. Prazer é todo meu, Carla. Quero inicialmente agradecer o convite. Para mim é muito gratificante estar com você, né? Uma pessoa que eu admiro e gosto muito. E é muito bom estar falando sobre próstata e câncer de próstata, né? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos começar pelo básico para quem está assistindo a gente e acha que a próstata é um bicho de 7 cabeças. Queria que você explicasse para a gente o que é esse órgão, onde ele fica localizado e qual a função dele no dia a dia do corpo masculino. Então, falar disso é muito importante, porque muitas vezes a gente se depara no consultório com um homem que não sabe nem o que é e para que serve a próstata, né? Ela é uma glândula do nosso sistema reprodutor. Então, graças à próstata, nós todos estamos aqui. Então, graças à próstata dos nossos pais, nós nascemos. Então, qual é a função dela? É produzir um líquido chamado líquido prostático, que juntamente com o líquido da vesícula seminal e com o espermatozoide, compõe o sêmen. E esse líquido prostático, ele protege esses espermatozoides para que ele consiga vencer a barreira vaginal, subir pelo útero e chegar até a trompa para poder fecundar o óvulo vindo do ovário. Então, esse líquido... Então, a próstata ela é essencial nessa produção desse líquido que protege os espermatozoides para a reprodução, né? Então, até 45, 50 anos que o homem está na fase reprodutiva, ela tem a função. Depois disso, ela pode dar doenças, né? Então, na verdade, ela está ali super ativa, funcionando. Aí, na hora que ela para de ser útil, digamos assim, é o momento em que ela começa a falhar, literalmente como qualquer outra coisa na vida. É por isso que quando a gente pensa em câncer de próstata, a gente tendenciosamente entende homens aí a partir da casa dos 50, em sua maioria? Justamente. Na verdade, o homem ele é fértil a vida toda. Lógico que depois dos 50 anos diminui essa produção de espermatozoide, mas é possível o homem mais idoso reproduzir. Uhum. Mas a função dela não altera. Mas o que pode é, depois de certa idade, ela dar determinadas doenças, né? As duas principais é a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. Certo. Então, vamos começar a entender. Primeiro, fala dessa hiperplasia. Não é o tema oficial aqui do nosso bate-papo, mas eu acho que vale a pena a gente explicar para esse telespectador que ele não tem que ter cuidados com a próstata só por conta do câncer de próstata, mas também tem outra patologia envolvida nesse órgão. Justamente. A hiperplasia ela é muito frequente. 30% dos homens vão desenvolver a hiperplasia ao longo da sua vida, entendeu? E ela é uma doença que, apesar de benigna, ela tira muita qualidade de vida do homem, causando muita dificuldade para urinar, o homem vai muitas vezes ao banheiro, irritabilidade na bexiga, urgência miccional, que ele, às vezes ele evolui com incontinência. Então, é uma doença que é muito prevalente e, muitas vezes, ela não é valorizada pelo homem, que acha que é normal ele, ao adoecer, ele ter dificuldade para urinar. Então, é importante estarmos falando dela também, porque ela é muito incidente e a gente se depara. E, muitas vezes, o homem ele menospreza os sintomas da hiperplasia. Perfeito. Agora, para a gente chegar lá no assunto que é o alvo do nosso bate-papo de hoje, que é o câncer de próstata e o mês de prevenção e detecção precoce, que é o Novembro Azul, acho importante a gente dar um passo atrás e falar o seguinte: afinal de contas,
O que é o urologista nesse papel da saúde do homem e a partir de quando que o homem precisa fazer um acompanhamento médico regular com esse especialista? Porque a gente está muito acostumado a falar sobre a mulher e o ginecologista. E aí a gente fala assim, nossa, a menina, logo que tem o seu primeiro fluxo menstrual, ela já tem que periodicamente ir ao ginecologista. Isso é muito entendido socialmente falando. Mas a gente não fala de periodicidade, de acompanhamento médico para o homem. E é urologista? Como é que funciona isso, doutor Rafael? Na verdade, o homem, normalmente, ele não tem o hábito de se cuidar, né? A mulher, com os movimentos sociais, a mulher, classicamente, ela se cuida mais. O homem não tem esse papel de cuidado, de zelar pela sua saúde, né? O homem, ele se acha o provedor, ele acha que ele não adoece, ele acha que se ele adoecer, a família dele vai passar dificuldade. Vamos acabar com o patriarcado, para isso acabar junto. Justamente. E o que a gente recomenda? A migração do homem quando ele não está mais acompanhando com o pediatra. Uma vez que ele virou adulto, ele precisa de um urologista para acompanhar a saúde dele. Entendeu? E esse urologista, avaliando alguma alteração na saúde desse homem, ele vai encaminhar para um especialista, seja um cardiologista, um endocrinologista, mas é bom ele ter um médico de referência, um médico que ele pode confiar, que vai cuidar dele e que pode identificar determinadas doenças ao longo da vida, e não esperar 45, 50 anos para ter um acompanhamento urológico. Né? Perfeito. E aí, então, o que é um acompanhamento urológico com fins de prevenção e detecção precoce, aí sim, do câncer de próstata? Justamente. A gente divide os homens que têm fator de risco para desenvolvimento do câncer de próstata e os homens que não têm fator de risco. Quais seriam esses fatores de risco? A história familiar. Então, o homem que tem pai, irmão, tio de primeiro grau com história de câncer de próstata, ele tem maior risco. Então, ele começa o acompanhamento aos 45 anos, assim como a raça negra, que é mais incidente no câncer de próstata. Então, se ele tem história familiar ou ele é da raça negra, começa o acompanhamento aos 45 anos. Se não, é sugerido que ele faça os exames para avaliação da próstata aos 50 anos de idade. Perfeito. Quando a gente fala de exame de detecção precoce de câncer de próstata, duas coisas normalmente são as que a gente está habituado a falar. E eu queria que você explicasse cada uma delas. Uma que é a mais básica e é a que os homens ficam normalmente se escondendo atrás dela, é o exame de sangue que faz a dosagem hormonal do PSA, não é isso? Positivo. O PSA ele é uma partícula que ela consegue ser dosada no sangue. E ela é exclusivamente produzida pela próstata. Muitas vezes as pessoas confundem o PSA aumentado como significado de câncer. Não. O PSA pode aumentar por outras doenças, seja a hiperplasia, seja a inflamação da próstata, prostatite. Então, ele é uma ferramenta que nós urologistas usamos nessa avaliação anual, mas que não é a única avaliação. Além do PSA, nós realizamos o toque retal, que ele é essencial, porque muitas vezes tem algumas doenças que são muito agressivas e que não aumentam muito o PSA, e o médico pode não estar detectando algum câncer, mesmo agressivo, sem subir o PSA. Então, a gente faz na prática o PSA, o toque retal e uma ultrassonografia da próstata para avaliação do tamanho dela. Maravilha. Voltando ainda para o PSA, para a gente falar um pouquinho e desmistificar que só o PSA dá conta do recado, eu me lembro razoavelmente bem, queria que você relembrasse aqui a memória dessa jornalista e compartilhasse com o nosso telespectador lá de casa, que assim, se houver uma mudança entre um exame e outro, é que a gente consegue entender essa balança hormonal para ver que há alguma coisa errada. É claro que existe uma taxa que deve ser entendida como a saudável, mas é muito importante a regularidade da realização desse exame para que ele possa dar suporte para uma avaliação
É isso mesmo? Ou eu já me confundi com alguma coisa? Não, você está certíssima. Hoje, uma coisa que a gente valoriza é a velocidade de crescimento do PSA. O que é isso? Como o PSA está em um ano, como ele veio no outro ano. Então, a gente é aceitável que ele aumente 0,75 ou 20% ou 30% por ano se o paciente tiver alguma hiperplasia, tiver alguma alteração, e até mesmo a idade aumenta o PSA. Então, você ter essa regularidade, dosando o PSA todo ano e frequentando a consulta médica, é muito importante para o médico ter mais esse parâmetro no acompanhamento, né? Maravilha. Vamos, então, para o segundo exame que você falou, que é o exame de imagem, que é essa questão da ultrassonografia da próstata. Queria que você explicasse para o nosso telespectador que exame é esse, como é que ele é realizado, para que a gente consiga quebrar alguns preconceitos do nosso telespectador. Então, a ultrassonografia da próstata antigamente fazia-se muito ultrassonografia transretal, e aí o homem tinha muito preconceito em relação a isso. Hoje a gente só usa a ultrassonografia transretal para fazer uma biópsia da próstata quando há suspeita de um câncer. Na prática, no dia a dia, a gente faz a ultrassonografia pélvica. Como é que é feito? É colocado um gel na região abaixo do umbigo e é feita uma ultrassonografia para avaliar algumas coisas, sendo tamanho de próstata, sendo avaliação do resíduo, se o paciente consegue esvaziar completamente a bexiga, se está sobrando resíduo de urina na bexiga. Então, ela é uma ferramenta que soma na nossa avaliação clínica, né? Perfeito. E aí, aquele exame que é o grande alvo dos maiores preconceitos sociais na saúde, que eu acredito, que é o exame do toque retal. Queria que você explicasse para a gente, para quem ainda não entendeu, qual é a importância dele na hora de avaliar e para ter como resultado o início de um protocolo de tratamento quando se percebe que há alguma diferença ali na próstata. Então, Carla, a próstata, por ser próxima do reto, no toque retal a gente consegue sentir alguma irregularidade ou até mesmo um nódulo na próstata. Muitas vezes esse nódulo não é suficiente para aumentar o PSA, mas ele já é uma alteração neoplásica que existe nessa próstata, entendeu? Então, quando a gente faz o toque e sente alguma alteração, mesmo com o PSA normal, está indicado fazer uma biópsia da próstata para poder prosseguir a investigação. Perfeito. Se a gente fosse fazer uma comparação de tamanho, tempo de descoberta desse tumor na próstata, apenas tão somente com a alteração do PSA e por meio do toque retal, o que a gente teria de ganho para o paciente em tratamento mais leve, em melhoria de vida, em prolongamento de vida com a doença, possivelmente, porque ele teve coragem, porque ele não ficou com medinho, porque ele não teve vergonha de fazer um exame que faz parte de um protocolo de diagnóstico para uma doença tão grave quanto o câncer. Um pouco antes, na entrevista, você falou sobre detecção precoce. E essa é a palavra. Por quê? Se você faz a detecção precoce, a gente faz o tratamento e cura esse homem. É diferente se ele deixar para mais tarde, porque você vai diagnosticar a doença numa fase mais avançada. Não que você não consiga controlar essa doença, você consegue controlar, mas aí você diminui muito a chance de cura da doença. Então, é o que você falou. Se ele perder esse medo, se ele tiver a coragem e ele fizer o acompanhamento anual, é possível nós, urologistas, detectarmos precocemente a doença e fazer o tratamento com objetivo curativo, que é o que a gente faz na prática, né? É a detecção precoce e a cura da doença. Perfeito. Encontrou essa diferença lá por meio do exame do PSA, mais a imagem de ultrassonografia, mais o toque retal. Como é que se inicia o protocolo de tratamento em homens quando o assunto é câncer de próstata? Então, quando existe a suspeita, a gente pede uma biópsia prostática. Como é feita essa biópsia? O homem toma uma sedação, que é um remédio na veia para ele ficar sedado e não sentir dor.
E o médico, com um aparelho de ultrassom pela região do ânus, ele com uma agulha, ele colhe os fragmentos. Então, é feita uma biópsia transretal da próstata. É importante falarmos que hoje, com a evolução técnica, existe também a biópsia transperineal, que não precisa introduzir o aparelho no ânus. Pelo períneo é feita a biópsia de próstata. Essa é uma técnica mais moderna, não tem acesso em todos os lugares, mas que vem se popularizando e em pouco tempo eu acredito que vai substituir a técnica transretal. Certo. Aí, a gente está acostumado a falar aqui no programa Trabalhador em Foco, e eu acho que essa informação é bem de público geral. Biópsia é quando tira um pedacinho, ou, dependendo do caso, aquela massa inteira, para olhar no microscópio e ter certeza do que é aquilo. É isso? Justamente. A biópsia são pequenos fragmentos que é feito com uma agulha, e essa agulha consegue tirar os fragmentos, e esse material é enviado para um laboratório de patologia, onde o médico patologista vai olhar na lâmina e vai dar o diagnóstico, né? Se tem algum câncer ou não, né? Com o diagnóstico confirmado, ou seja, aquela massa, aquele tumor, aquela coisa que não deveria estar ali, é um câncer, é um tumor. E aí a gente inicia o tratamento. Em via de regra, com relação ao câncer de próstata, quais são os principais tratamentos usuais hoje disponíveis para todo cidadão brasileiro? Então, uma vez feito o diagnóstico, a gente vai fazer o estadiamento, né? O que é o estadiamento? A gente vai saber se esse câncer está localizado, localmente avançado ou se já existem metástases. E aí o tratamento vai ser direcionado com esse estadiamento. Então, vamos supor que fez novos exames, sendo eles ou uma ressonância da pelve, uma cintilografia óssea para saber se tem implante nos ossos. Deu tudo negativo, a doença é localizada. O tratamento curativo são basicamente dois: a cirurgia para a retirada do órgão ou a radioterapia. Então, são dois tratamentos com objetivo curativo. Essa doença já está localmente avançada ou já é uma doença metastática, você não tem mais o objetivo curativo, no caso da doença metastática. E existem tratamentos com hormonioterapia, sejam eles medicamentos orais ou mesmo injeção, que o paciente toma de mês em mês ou de 3 em 3 meses. Então, o tratamento é de acordo com o estadiamento da doença, né? Perfeito. E aí, quando a gente entende tratamento, a gente está falando que esse homem que tinha um acompanhamento com o seu urologista vai seguir para, em via de regra, alguns outros especialistas. O médico oncologista, que vai cuidar das demandas de quimioterapia e hormonioterapia, e para o médico radioterapeuta, radio-oncologista, na verdade, agora é o termo que se usa, né? Que vai avaliar os protocolos e a quantidade de sessões em radioterapia. É isso? Isso. O acompanhamento é multidisciplinar, como você falou. Não é individual do urologista. A gente divide, até conversa e discute individualmente os pacientes para tomar a melhor conduta, né? E são esses profissionais mesmo que você falou. Um radio-oncologista, para discutir se tem indicação de radioterapia, um oncologista clínico, que é o médico que vai acompanhar o paciente também durante todo o tratamento. Então, a gente faz um acompanhamento multidisciplinar. E aí, nesse caso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse tratamento com vários especialistas, multidisciplinar, porque, no final das contas, é essa junção de conhecimento médico que faz esse paciente, no final das contas, ter ganho de vida? Justamente. Na verdade, é aquela situação. O quadro tem que ser visto como um todo. Muitas vezes você consegue um diagnóstico precoce, você faz o tratamento e cura esse homem, e ele vai acompanhar com um oncologista, mas não vai precisar fazer nenhum tratamento complementar. Mas se esse homem relevou os cuidados, ele não procurou precocemente, já diagnosticou a doença mais avançada,
Provavelmente ele vai precisar passar por vários tratamentos para controlar a doença, mas não vai ter mais o objetivo curativo. E aí entra o tratamento com radio-oncologista e muitas vezes o tratamento com oncologista um pouco mais prolongado, né? Perfeito. E aí, você falou uma coisa que eu acho que é a grande sacada do final desse nosso bate-papo, que está chegando para os minutos finais. A gente ainda está em pandemia. Hoje, o dia da nossa gravação, a gente tem mais ou menos 60% da nossa população vacinada, mas a gente ainda está em estado de pandemia. Então, precisa evitar aglomeração, a gente tem que usar máscara, todos esses protocolos de segurança que a gente ouve cotidianamente. Contudo, não dá mais para poder usar a pandemia como uma forma de fugir do consultório médico para as consultas periódicas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os danos reais para o nosso telespectador, homem que está assistindo agora, se ele não entender que ele não pode usar nem a pandemia, nem outra qualquer desculpa para não procurar o atendimento médico especializado e saber se a próstata está saudável ou não. Agora você tocou num ponto muito importante, muito importante essa tua sacada. Isso já foi levantado pela Sociedade Brasileira de Urologia, porque diminuiu muito as consultas médicas durante a pandemia. Com isso, diminuiu o número de exames e, consequentemente, diminuiu o número de biópsias. Ao biopsiar menos, você faz menos diagnóstico. E, provavelmente, muitos desses homens sem um diagnóstico precoce, quando descobrirem a doença, vão descobrir a doença um pouco mais avançada. Certo. E aí, vale a pena estar tocando nesse assunto para estimular o homem, mesmo na pandemia, se cuidar, usar máscara, se vacinar e procurar o médico para ele poder fazer o exame dele anual, né? Perfeito. Quando a gente fala aqui no Trabalhador em Foco, a gente sempre levanta uma bola muito prática. A maior parte dos nossos trabalhadores, a maior parte da população brasileira, não possui plano de saúde. E ela precisa fazer uso do SUS, o Sistema Único de Saúde. E eu queria que você explicasse para o homem que está assistindo a gente como é que seria para ele conseguir um atendimento básico inicial por meio do SUS aqui em Petrópolis. O que ele deve fazer, doutor? Então, o atendimento primário ele é feito no posto de saúde do bairro desse homem. Então, o posto de saúde tem a condição de iniciar os exames e encaminhar esse homem para o urologista. Essa referência é feita no Hospital Alcides Carneiro. Então, o fluxo inicial seria no posto de saúde e no posto de saúde, através de uma guia de referência e contra-referência, esse paciente é encaminhado para avaliação urológica no Alcides Carneiro. E aí eu vou fazer uma pergunta para cutucar o senhor. Está funcionando a urologia no SUS em Petrópolis? Porque quando o assunto é câncer de mama, eu sei que tá. Mas e quando a gente está falando de próstata? A cidade está dando conta dos homens que estão buscando atendimento? Carla, o sistema do Alcides Carneiro, em termos de cirurgia, aumentou muito. Então, hoje tem uma estrutura muito grande, inclusive com um ambulatório próprio de uro-oncologia, que é feito pelo Dr. Carlos Eduardo, que é um médico, inclusive, do INCA. Então, ele faz esse ambulatório de uro-oncologia e participa das cirurgias oncológicas do Alcides Carneiro. Então, o Alcides Carneiro cresceu muito. Hoje tem cirurgia todos os dias, de segunda a sexta-feira. Ele atende às urgências provenientes da UPA, que o grande volume são de cálculos renais, mas tem um foco direcionado para o tratamento do câncer. Certo. Eu acredito que esse ambulatório de urologia geral, que é o ambulatório para atendimento de massa, para essa triagem do câncer, ela ainda é um pouco deficiente. Mas você abordar isso é muito importante para estarmos indo até os gestores e pedindo para a gente cada vez mais melhorar essa estrutura, né? Porque é aquela coisa, a saúde é o maior bem que a gente pode dar à nossa população, né? Então, eu acho que nunca
a gente pode garantir que vai estar 100%. Mas a gente tem um contato muito bom com a Secretaria de Saúde, a gente tem um apoio muito grande da Secretaria de Saúde, o secretário próprio é um amigo que a gente tem, então essa demanda, realmente, eu acho que a gente precisa estar sempre melhorando, mas hoje a estrutura cirúrgica do hospital ela é completa. Maravilha. É bom a gente falar isso, porque às vezes o telespectador de casa pode pensar assim: ah, mas eu não vou conseguir atendimento, então eu nem vou tentar. E aí, se ele não tenta, não gera uma coisa que a gente chama que é procura, demanda, e aí tá tudo bem. Agora, se a gente procura, se a gente vai lá e se a gente reclama, até mesmo a estrutura pública percebe que é necessário que haja mais investimento, e aí a gente faz de verdade a roda girar. Justamente, o posto de saúde ele tem essa autonomia de estar encaminhando para o hospital e estar cobrando esse atendimento desse homem, entendeu? Então, é o que você falou, a gente tem que cobrar para que as coisas funcionem, e muitas vezes a gente só consegue saber se a coisa está funcionando ou não se alguém reclamar e alguém comunicar, né? Então, é muito importante estar falando sobre isso. Maravilha. Doutor Rafael, muitíssimo agradecida pelo bate-papo. A gente chegou no tempo final do programa. É sempre um imenso prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço, admiro muito o seu trabalho, como você é profissionalmente, e estou à disposição. Eu acho que foi bom que você se antecipou, né? Porque é sempre bom a gente estar, quando a gente fala de câncer, a gente está se antecipando. Então, nós nem chegamos em novembro e já estamos falando sobre câncer de próstata. Isso aí. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho e estou à disposição para o que precisar. Maravilha. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse programa Trabalhador em Foco. Em breve, a gente volta com um novo assunto em saúde para você aí de casa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.